E aí, então, pessoal, dando continuidade aqui, então, o papo tá muito bacana, né? Tá bem legal. Eu hoje estou conversando com o Daniel Schitz, né? Meu grande amigo lá da cidade de Gravataí, estamos falando sobre a igreja. Então, vamos dar continuidade, vou aguardar o Daniel aqui dar um toquezinho para me chamar ele. Lembrando que o Metanoia, a live do Japa, tá? Tem o apoio de Deu Bolo Floripa, Dog do Batata, Bora Curtir e Rock Rádio Brasil, tá, pessoal? Aí o Daniel chegou, eu vou chamar ele. Então é a segunda parte, a gente está falando sobre a igreja, tudo que está acontecendo, as diferenças, como era quando a gente se converteu lá no início dos anos 90, né? No meio dos anos 90, as diferenças para os dias de hoje. Então o papo está bem bacana, eu vou chamar o Daniel novamente aqui. Cadê o Daniel? Adicionar aqui. Eu faço essa situação de recomeçar porque eu tenho medo de perder a live, eu não sei como é, ainda não sei como é que funciona, né? A situação. Olha aí, tá aí comigo então. Daniel, fala aí, Daniel, vamos ver se tá saindo tua voz Ô legal. meu, beleza? Tá ouvindo aí? Tô Duas ouvindo. vezes que eu tentei entrar na live e as duas vezes deu certo. Nunca antes da história isso aconteceu. Fantástico. É de Deus. Tu lembra outra frase do Ê, pessoal? Nosso costume, né? O cara falava uma coisa, é de Deus. Eu pensei a mesma coisa, então tá. Como é que é? Como é que a gente falava? É, tá Tinha ligado, tá aquela ligado. questão, tá ligado Tá no. Se ligado. dois ligarem na terra, tá ligado no céu. Tá na Bíblia, né? O pessoal usava muito isso. Às vezes Aí a era gente uma sai, coisa nada no mundo, mas se dois ligassem, tava ligado. aí a gente sai catando pessoas que concordem com a gente. Tá ligado, viu? Ele concorda comigo. Para ter um suporte, né? Mas olha só, então, a gente está falando dessas transformações, né? E a Silene estava vendo aqui, 138 pessoas compartilharam a live, né? Até a primeira Bah, parte. show da bola. Show da bola. A Silene compartilhou aqui com 20 páginas, né? Que a gente aqui da região aqui. Show da bola. E o que é legal, cara, é que muita gente vai lá e começa a seguir a página dentro do Facebook do Metanoia. Pessoas que eu nunca vi na vida, mas que gostaram da conversa, e tem gente que nem cristão é, e tá lá. Ô Esse tempo eu meu, tava falando com uma mulher que era um bandista, cara. Tu vê, ela tá seguindo a live, velho. sim. Pô, Cara, assim, qual que é a minha visão, e essa é a tua visão também. O que importa é Deus. A vontade dele é o que importa. O que eu olho para as pessoas fazendo ou deixando de fazer é uma coisa. Mas aquilo que Deus olha para as pessoas e elas fazendo ou deixando de fazer, aí é uma coisa entre elas e Deus. Tu entendeu? Não tirando a ideia de que eu posso dizer, cara, olha só, eu discordo dessa tua forma de pensar, assim, assim, assado, mas isso não impede em nenhum momento de eu caminhar junto com aquela pessoa. Em nenhum momento. Tu entendeu? Se eu chegar e alguma pessoa que eu olho assim, ó, que não tem, digamos, as vestimentas de crente, e chegar para mim e dizer assim, paz do Senhor, o que que eu vou dizer? Paz do Senhor, cara, amém. tamo junto, interessa, tu entendeu? E aí, e as pessoas, elas precisam olhar para a igreja assim. A igreja lá de Atos, ela tinha, todo mundo olhava para a igreja e tinha simpatia pela igreja. Por quê, cara? Porque era uma igreja que olhava para as pessoas, para as necessidades das pessoas, tinha misericórdia por aqueles que passavam necessidade, tinha misericórdia por aqueles que estavam necessitando de um suporte, sei lá, de alimento, de casa, de uma oração, de saúde, tu entendeu? E a igreja era assim, e a igreja era de casa em casa. Aí, a partir do momento que a igreja começa a se institucionalizar, tornar-se uma empresa, adotar os 5S, isso aí começa a tirar a característica da igreja. Começa a tirar o sentimento de que o meu ministério é desde que eu acordo até a hora que eu durmo, não interessa onde que eu trabalho ou o que que eu faço da vida. Se eu sou um crente, se eu sou um cristão, é assim que eu devo viver, né? O John Piper tem um livro, um livrinho pequeno, que diz assim: tomando suco de laranja para a glória de Deus. Tu entendeu? Dando essa ideia de que qualquer coisa que eu faço, ela tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser. Amém. E aí, se alguém dessas pessoas que estão assistindo aí for abençoado por essa palavra aqui, cara, é só por causa de Deus.
Porque eu sou, como diz, se Paulo diz que ele é o pior dos pecadores, o que que eu vou dizer, né? Se Paulo falou, É. eu, o menor de todos, eu sou então, sei lá, o cocô da mosca, do cocô do cavalo do bandido, né? Cara, o Alex Newman aqui, que é o guitarrista da banda, de uma das bandas que toca aqui, né? A banda Play OK, ele tá colocando aqui, ó. Se tá ligado na terra, tá ligado no céu, essa corrente é muito forte. Deus vai responder àquele que nos fortalece pela nossa fé, é vencer ou vencer na vontade de Deus, né? Ele tá colocando que realmente existe essa questão de realmente a gente ligar, Tá né? escrito, isso está escrito na palavra. A questão que a gente Sim, levantou é como que a gente usa isso, né? é. Ah, porque como é que, olha só como que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado com o diabo usando o quê? A palavra. O que que o diabo disse? Está escrito, né? Ele não deixará que você tropece em alguma pedra. Então te atira daqui. E aí o que que Jesus diz? Não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito. Tu É. entendeu? É assim que a gente tem que entender, a gente tem que viver assim. E tá Porque ligado. Cara, tá. na realidade estava escrito que não te deixará tropeçar. Mas a parte de dizer, pula daqui então, isso não estava É, escrito. Um não, acréscimo. mas é só para te ter uma ideia assim, de que a Bíblia, ela pode. O diabo, ele sabe a Bíblia, ele sabe a Bíblia muito melhor do que eu e tu, né? E muito melhor do que o cara que já leu a Bíblia toda zilhões de vezes. Então ele Sim. vai usar ela também para tentar me tirar do centro da vontade de Deus. Daquela coisa, fica no centro. Tu entendeu? Exatamente. Cara, Mas na finaleira aí da primeira parte, né? A gente tá falando muitas coisas que tem a ver com aquilo que até mandei para ti ali da neta do Billy Graham, né? Que é o tal do progressismo, né? A igreja é, cristã, cristianismo progressista, né? é. E alguns pontos aqui eu anotei aqui, liberdade sexual, né? O pessoal já acha que não, acho que não podemos ter aquela, como é que é, como a música do Raul Seixas que a gente comentou, né? É, Prefiro ser uma é. mentalidade ambulante do que ter aquela velha opinião formada. Então a questão da sexualidade, né, é uma velha opinião formada sobre tudo. Exatamente. A situação é você criar sua própria verdade. Né? Então eles estão fazendo o seguinte, eles estão desconstruindo. Infelizmente as igrejas estão não estão se, algumas não estão se percebendo, está se desconstruindo como é a fé baseada na palavra de Deus para reconstruir uma outra situação, né, cara? E aí Ô, estão Japa, mas anulando assim, a ó, ela expiação sacrificial de Jesus, né? Estão achando é, que Deus foi muito radical em matar Jesus por causa dos nossos mas é, pecados. mas é, ó, como assim que um Deus de amor exige um negócio desse, né? Então tem alguma coisa que não tá batendo, tu entendeu? Essas coisas aí, mas o que que acontece assim, ó? Lá em Oséias 4:6, se usa muito esse versículo aí, mas às vezes não se atenta para a realidade dele de hoje, que diz assim: o Sim. meu povo se perde por falta de conhecimento. E aí continua assim, ó, e tu, sacerdote, que não ensinou esse povo, tu tá perdido junto. Tu entendeu? Ela fala assim, porque como que a gente vai ser iludido por essas ideias de cristianismo progressista digamos, temos que esses dias, há meses atrás aí teve um burburinho na internet aí sobre temos que reescrever a Bíblia, né? Vindo de uma parte da igreja. O que que é isso aí? Isso aí é quando tu usa pessoas que não têm conhecimento da palavra e tu vai levando elas de acordo com a tua vontade. Quando a gente deveria ser como a igreja de Bereia. A igreja de Bereia, Paulo diz, eles analisavam as escrituras para ver se aquilo que era falado condizia com o que estava escrito nelas. Pô, eu vou ouvir qualquer cara que vai me falar um negócio, não, peraí, ele está dizendo tal coisa que a Bíblia diz, mas deixa eu ver aqui. E analisa, pô, analisa, né? Experimenta, prova os espíritos, né? Vê se esse cara realmente está falando é da parte de Deus. Vê se esse cara que ele Sim. está falando realmente consta na palavra. Não adianta só dizer assim, tá escrito, pode trocar a velha pela novinha, tu entendeu? Não adianta Sim. só dizer isso aí. Mas, cara, tá escrito mesmo.
como que eu vou lidar com isso? Está escrito, se o meu patrão não está vendo, eu não preciso fazer o meu serviço bem feito. Está escrito. Está escrito? Não está, cara, não está. Está escrito ali, ó, que se tu estiver trabalhando, trabalhe como se Deus fosse o teu patrão. Porque ele O, está vendo tudo em todo lugar. o que Né? eu notei também, o que eu percebo, assim, ó, é que houve uma época, Daniel, que tudo que tu fosse perguntar para o pastor se realmente era aquilo, tu estava sendo rebelde. Então, assim, Sim, mas não, isso é começou a se hoje. colocar, Isso começou a é, se ainda é colocar medo hoje. nas pessoas, né? Quando, Começou a se colocar. Ô Japa, em qual igreja, presta atenção, em qual igreja que tu vai que alguém levanta o dedo na hora da pregação e diz assim, ô pastor, olha só, isso que o senhor falou aí, em tal lugar está dizendo um pouquinho diferente. Pode me explicar qual é a diferença entre uma coisa e outra? Tu entendeu? Qual igreja que tu vê isso acontecendo? Não, não se Quando a vê. gente não se vê, cara, porque Deus o livre. Porque assim, primeiro, porque se hoje se tem uma ideia de que o pastor ele é quase que um ser um pouquinho mais evoluído do que o crente normal, então ele está um pouquinho mais perto de Deus, né? Alguns dizem que o pastor é o anjo da igreja, aquele lá que está lá em Apocalipse, né? Ao anjo da igreja em Laodiceia, eu mandei uma carta. Ah, o anjo da igreja é o pastor. É. Mas assim, meu velho, o pastor ele é um homem, ele é um ser humano, ele está ali recebendo as mesmas tentações que eu e tu, ele está ali sofrendo os mesmos problemas que eu e tu. Muitas vezes o pastor vai pregar, cara, ele recém teve uma discussão com a esposa e tem que ir lá pregar. E isso aí é da vida, velho. Isso aí acontece, e ele é um ser humano, então ele pode errar também, e eu tenho a obrigação de, quando eu ouvir alguma coisa e achar que não está bem, olha só, isso é assim e isso é assado. Primeira coisa, não se faz muito isso porque a gente endeusa muito quem está lá em cima do púlpito. Segunda coisa, talvez a gente vá embananar o cara que está falando lá e ele não vai saber mais falar mais nada depois daquilo ali. Então, às vezes, tu não fala nada por uma questão de misericórdia. Eu nem vou perguntar porque esse louco vai se enrolar. E às vezes eu tô lá no púlpito e eu digo assim, graças a Deus que ninguém me perguntou nada, porque se desviasse disso aqui, eu não sei se eu me achava. Tu entendeu? Às vezes a gente tá nisso Aí aí. vem outra situação que me veio na cabeça agora. Tu tirou a paz da pessoa. Pá, tu Seu, cortou o esse, cara, aí o cara tu é se bananou, espírito de de, repente o cara tu tá com secou, aí espírito de perdeu a discórdia. unção, perdeu a unção, sabe? É, Sabe esse te lembra? estudo? Te lembra que tu falava uns são e uns não são, né? Uns são e outros não. Unção e outros não, eu dizia, Outros unção e não. outros não, né? É. Eu falava isso realmente, parei de Eu falar, lembro, né? né? Parou de falar. Te Eu converteu? não tenho que falar, eu tô lembrando de coisas, essa conversa aqui está sendo muito legal, eu tô lembrando de coisas que até tem que voltar a falar novamente. Ô meu, Então, tu vai assim, ó, querer falar sobre a história do Dindo? Não, o pessoal já cobrou aí da outra vez. Vamos falar a história, tá, bem então, rapidinho, a história do Dindo? Pode ser? eu só vou complementar uma situação aqui e aí a gente Vai, vai, fala. vai. A questão assim, ó, eu fui muito, durante muito tempo fui taxado por rebelde, por eu ter uns pensamentos, né? E eu lembro que, diferente da época, e eu lembro que um irmão em Cristo uma vez pegou e disse para mim, cara, tu é um pioneiro. Eu vejo que tu é um pioneiro, tu é o cara que pensa. Então, assim, muitas coisas que eu fazia na época eram tidas como rebeldia e que hoje são feitas, tá entendendo? E não são mais rebeldia. Que as pessoas, eu acho que se ligaram, né, cara? Então, assim, É. ó, Não, eu e muita coisa tu fazia também, era viagem mesmo. Tu entendeu? É é, aquela coisa, o cara erra mesmo. Só que não dá pra é, botar uma estampa no cara e dizer assim, ó, rebelde. Deixa de é. lado, escanteia. Aquilo que eu falei antes, é melhor deixar ele de lado porque ele pensa diferente do restante aqui, então eu vou ficar só com o restante. Não é o Vamos que a Bíblia, convidar a não é o galera que a para ir Bíblia na ensina. pizzaria comer uma pizza, mas não vamos levar o japa, porque o japa é rebelde. Não, tu imagina a gente estar lá numa vibe legal, num ambiente bom, e o Japa vai querer falar de conversão, vai querer falar de pecado, vai querer comentar sobre o culto, a palavra do culto lá e trazer alguma coisa que talvez gere alguma discussão. Não, isso não convém. É assim, é assim. Mas assim, ó, Eu não. só quem é fraco tem medo da discussão.
Só quem é sim. fraco tem medo da discussão. Vou Mas o cara acomodar. tem que também tem que ser ponderado e ser sábio no momento da discussão. E discutir não é ficar aos gritos, berrando com a pessoa e apontando o dedo. Discutir é colocar a tua ideia, ouvir a ideia do outro e estabelecer ali um diálogo. E não necessariamente tu tem que convencer o outro. E não necessariamente o outro tem que te convencer. Tu pode simplesmente conversar, estabelecer uma conversa. Isso é uma coisa de sabedoria, entendeu? A gente pode viver assim. A gente pode Sim. viver discordando em alguns pontos, mas naquilo que é o principal, aquilo que é o cerne, né? Como o pessoal aqui no Rio Grande vai dizer, o cerne da questão, isso a gente tem que concordar, porque aí são as verdades imutáveis, né? Pronto. É. Eu nunca tive a coragem de levantar a mão, mas eu já vi muita coisa sendo dita, né? Mas depois que terminava o culto, eu era o primeiro na fila para bater o papo lá. Ô, cara, vem cá e me diz tal coisa. O que que é aquilo lá? Não, É, né? Não é é. assim. Eu já fiz muito Não, disso, né, cara? mas assim, não. Trancou. E deu uma Às pausa. vezes a pessoa falha as Alô? coisas. Ah, Alô? deu uma trancada aí, Daniel. Deu uma Tá trancada. me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pode começar de novo que tinha dado uma parada aí. Tá, maravilha. Então, eu acho que é saudável a gente debater ideias. Porque se a gente não tem a oportunidade de debater ideias, a gente vai entrar para dentro de uma caixinha, se fechar ali dentro e deixa que o resto se exploda. E não é assim. A gente não cresce como ser humano assim. A gente não desenvolve nem a fé assim. Porque se eu não debater com outras pessoas, eu não, às vezes, não consigo identificar erros que eu tenho. E olha que eu tenho um monte, um monte. E alguns eu não admito ainda. É Fato. pior, né? Claro, é É, fato, é fato. a pessoa tem que ter a simplicidade, a humildade, né, de reconhecer realmente, né? Porque o cristianismo, as pessoas perguntam assim, eu sempre fui muito simpatizante do budismo. E aí, quando eu aceitei a Cristo, né, as pessoas perguntam, tá, mas por que que tu não pode ser um budista? Né? Aí vem a questão toda do sacrifício de Jesus, eu explico, né, para as pessoas, né, qual a diferença, né, por que seguir assim. Então, assim, ó, mas tem que ter, uma das coisas que eu digo assim, a diferença do cristianismo é o seguinte, assim, ó, se eu cometi um erro, eu tenho que ter o discernimento, o entendimento, né, para saber me humilhar e também reconhecer e pedir o perdão. Ó, cara, errei, né? Agora há pouco teve uma questão assim, por exemplo, vamos falar de algo social, algo cultural. A Copa América no Brasil. Eu fui contra. Eu achei que, bah, não tinha que ser. Aí eu fui lá no Facebook, aí, argumentando, discutindo, conversando, debatendo, os caras me convenceram, oh, cara, não tem nada a ver a Copa. Está acontecendo Libertadores, está acontecendo outros campeonatos, o que, que tem? Pô, eu caí na real, é verdade. Eu fui É, lá, paguei é. minhas contas lá e fiz outro texto e disse, ó, pessoal, vocês me convenceram. Quer dizer, a gente tem o dever de reconhecer, principalmente dentro da igreja, né? De tu te humilhar, tu reconhecer, né? Várias questões espirituais e de entendimento, né? Tu poder reconhecer, ô oh, mano, vem cá, tu tava com a razão mesmo, cara. Não é ofensivo, não é humilhante, né? Isso Cara, é é assim, algo ó, que é necessário. e isso engrandece. E assim, ó, mas assim, ó, para quem está nos ouvindo aí, uma coisa que a gente precisa aprender a fazer é assim, ó, se eu concordo com alguém que está se posicionando um pouquinho diferente daquilo que está acontecendo, eu posso levantar a mão e dizer assim, ó, eu concordo com o fulano. Eu penso no mesmo sentido que ele. E não depois, o que acontece hoje, sabe o que que é? Tu fala um negócio, tu vai pro embate, tu diz assim, ó, não concordo, não vou fazer isso aí porque tá errado. E aí depois, aí vem o cara do teu lado assim, ó, eu concordo contigo, viu? Eu acho que tu tem razão mesmo, tal. Mas na hora ali do vamos ver, ficou lá pianinho, tu entendeu? Isso Sim, isso é uma posição de pessoas que ainda são imaturas, de pessoas que não estão, que não têm coragem de expor as suas ideias. E olha, tu tem que expor as tuas ideias para acontecer isso que aconteceu contigo. No momento da discussão, podem me provar que eu estou errado e eu troco de ideia, e isso aí
tu te torna ainda mais homem ainda. Ou, sei lá, mais homem no sentido da humanidade, não que Sim, a diferença de homem e mulher, mas tu te torna um ser humano melhor ainda. Tu entendeu? Quando tu sim. faz isso, ó, bah, verdade, tu tá certo. Realmente, eu tava pensando nesse sentido, mas isso que tu me mostrou faz todo sentido e concordo contigo. Maravilha. É, Mas te posiciona, velho. Te posiciona. Diz assim, ó, vem cá. Eu acho que é assim, assim, assado. Porque senão a gente vai ouvir aí, a gente vai sendo levado pela onda e vai se perder nesse troço. Assim na vida. sim. Cara, é algo que é necessário essa questão de tu reconhecer, né? Cara, eu uso isso muito para o evangelismo, sabe? Porque assim, ó, ainda hoje eu estava vendo a pregação desse pastor que eu acompanho aqui de Criciúma, aqui, que estava vendo o vídeo dele no YouTube aqui. Ele estava falando também, a gente tem que parar de pregar aquela questão do super crente, né, cara? A gente não, nós somos Claro, super crente. claro. Não, cara, tu tem que mostrar para a pessoa que tu vai evangelizar que tu é falho, tu é sujeito aos mesmos erros dela, né? Não, E aí, o cara que se coloca como supercrente, ele é um hipócrita. Porque ele não é, é. Ele não é. Eu e tu, que já temos aí 30 e poucos anos de caminhada de fé, ou quase isso, a gente sabe que o cara que diz isso é um hipócrita. Porque não é. Não é. cara, eu tenho três situações na minha vida, e eu vou confessar aqui, e o pessoal que já me conhece na intimidade sabe qual é que é. Três situações que eu dizia, eu batia no peito com orgulho e eu dizia: nunca vou me desviar, nunca vou roubar e nunca vou adulterar. Eram as três questões que eu sou cristão, Deus está comigo, papapá. Cara, foram justamente assim, ó, onde eu tropecei. Eu me desviei, né? Roubei tempo que podia ser para Deus, roubei tempo com as pessoas, sabe? Causei sofrimento através de adultério, né? O pessoal que me conhece que sabe que eu já estou no segundo casamento, né? Então, assim, cara, aquilo onde tu vai mais bater no peito com orgulho, é ali que a pedra vai colocar no teu caminho e tu vai acabar tropeçando. Por isso que eu digo Exatamente por sempre causa dessa palavra essa que tu questão falou do aí. super não pode existir, velho. Não, Tu é não. igual. O inimigo vai fazer tu tropeçar nisso. O cara que é orgulhoso, isso que tu usou, o orgulho é onde tu vai, é a isca perfeita, é o orgulho. Aquilo que tu diz, porque daí o que que acontece? E hoje muita gente é hipócrita porque tem o orgulho não deixa admitir que está errando nisso ou está errando naquilo. Tu entendeu? Sim. Eu tenho um livro aqui, cara, muito bom, do Martin Lloyd Jones, Depressão Espiritual. Se Uhum. alguém aí quiser ler esse livro, fala sobre a vida de um pastor que virou anos e anos, viveu depressivo, depressivo, sendo pastor, no ministério, e ele, depois de muito tempo, descobriu o que estava acontecendo com ele. Ele estava em depressão. Tu entendeu? E aí hoje, quando a gente fala assim em depressão, ainda hoje menos do que alguns anos atrás, mas estar deprimido era sinal de um crente que não estava firme na Com fé. Deus. Não Sim. estava no centro da vontade. Né? Mas assim, é é uma doença, cara. É uma doença e eu posso ser acometido dessa doença? Posso sim. Eu tenho que aprender. Eu tive um momento na minha vida que eu não admitia que o crente podia ser deprimido. Eu não admitia Eu que o também crente podia sofrer essas coisas aí, tu entendeu? E pensava aí, isso. aí a vida, né, como a professora que Deus usa, digamos assim, a nossa governanta que Deus usa, ela chega, me dá um tapa na cara e diz assim, ó, viu? Olha como pode. Acontece, tu é falho, tu sofre as tentações e tu peca, velho. Tu peca. Qual é o ponto que tu tem que ver assim, ó, veja onde que errou e recomeça. Ah, eu errei de novo, eu vou ter que pedir perdão e bola para frente. Bola para frente. E Deus é o primeiro que perdoa. Deus é o primeiro que É. perdoa. Eu demoro mais ainda para me perdoar sobre as coisas. Eu também tenho a facilidade para perdoar pessoas, mas me perdoar eu tenho uma dificuldade terrível, cara. É. Isso é Inclusive, orgulho. cara,
uma das pregações que eu estava ouvindo desse pastor, desse ministério aqui de Santa Catarina, também foi falado sobre depressão, sabe? Então, pô, a gente está ligando com o cara, então tá ligado no céu que nós estamos falando aqui, né, mano? É uma É verdade, de é verdade. E às vezes a Deus. gente acerta. Ô, Japa, às vezes a gente consegue dar uma dentro. É, É, mas é isso aí, Daniel. A gente falou como era a igreja do início ali do nosso tempo, da nossa juventude até os dias de hoje. é, Falamos, conseguimos falar sobre vários pontos. Cara, eu vou fazer o seguinte assim, ó. Deixa eu pensar aqui. Hoje é a primeira segunda-feira do mês, a primeira quinta-feira do mês, né? O não programa sei. geralmente ele acontece na primeira, sempre nas segundas-feiras. Como não deu a live na segunda, chamei na quinta. Então eu vou fazer um convite bacana para ti, cara. Porque esses papos que nós estamos rolando aqui é muito interessante. Tem gente que está curtindo demais aqui. Estou vendo os Ah, show comentários, da tá? bola. Show da bola. Então, é o seguinte, assim, ó, não sei por quanto período, tá? Toda primeira segunda-feira do mês, Daniel Schitz na Metanoia, a live do Japa comigo. Pode ser? Cara, tamo junto, tamo junto. Então Já, tá. Porque, que porque tiver aí, Dani, a gente tá dentro. cara, o que eu quero fazer contigo é o seguinte, assim, pô, cara, eu gosto demais de ti. A gente teve meio separado aí, quer dizer, a distância, né? É? A rede social aproxima a gente, tá? Então, assim, ó, esse fato da gente ter a rede social, agora a gente tá ligado, tem o WhatsApp, a gente bate-papo, né? Piada, brincadeira, que a gente sempre foi muito brincalhão, né? Sempre deu boas É. risadas juntos. Então, assim, ó, é o meu convite para ti, tá? Para toda a primeira segunda-feira do mês, então, já bota na tua agenda aí, que tu vai estar aqui na live comigo. E outra questão também, assim, ó, eu vi que o teu interesse também de criar live, de assuntos, coisa e tal. Então, esse fato de tu estar participando comigo nas primeiras segundas-feiras do mês, vai te dar também experiência como tu lidar com essa situação que tu vier criar Claro. tua live. Tá, E mano? até aprendi, até tô aprendendo a mexer no Facebook até, né? Parece ser assim. A minha filha é capaz de me dizer assim, ô pai, o Facebook ninguém mais usa. Ela fala isso pra mim. Pai, ninguém mais Isso. usa Facebook. Só que eu nem sei mexer nesse troço ainda, quanto mais deixar de usar, né? Mas, cara, tamo Como junto. é que tu vai usar outros meios se tu não aprendeu o primeiro que existiu, que é o Facebook, né? Então tem Tinha essas um questões. antes do Facebook. Tinha um antes do Facebook que a minha sogra usava muito. Sei lá, Orkut? Orkut. Ah, Cara, Orkut. Cara, mas assim, o Orkut é muito engraçado. E aí, seguinte, assim, cara, eu tenho umas fotos do tempo que eu era cabeludo, velho. Eu perdi as fotos, tá? E tá tudo no Orkut, cara. E eu não consigo achar. mas assim, Fica ó, perdido as fotos, cara. tem uma presidenta que a gente teve aí que dizia assim, ó, tá na nuvem. Mas quem é que controla essa nuvem? Sensacional. Tá na nuvem essas fotos do Orkut aí. O João Oscar da Silva falou depressão, muito bom o assunto. Ele está falando aqui, ó. E, Cara. inclusive, Dani, ano passado, assim, mais para o final do ano passado, e até um pouquinho aí, eu acho, janeiro, fevereiro, aconteceu uns 3 ou 4 suicídios de pastores, cara, que estavam em depressão. Ô, meu, isso aí é Tá? muito sério. Eu passei por isso. Aqui em casa a gente teve esse problema aí, é muito sério, e a gente até pode talvez aí trocar uma ideia mais sobre a nossa própria experiência, sobre essa Então, questão aí. assim, então fazer assim, ó, a primeira segunda-feira do Metanoia Live do Japa do mês de julho, até lá tu vai estudando, e eu vou procurando aqui os assuntos também, e vamos conversar sobre depressão. O cristão pode ter depressão? Vai ser Show da essa a bola. pergunta. Show da bola. O cristão pode ter depressão? Então esse é o assunto da nossa próxima live, que tu vai participar comigo na primeira segunda-feira do mês de julho. E Tá agora, para ligado. encerrar, vamos contar a história do porquê que eu sou teu dindo e porquê que tu é meu afilhado. Vamos lá. Ah, Então, que maravilha. Não é afiliado de batismo, né? Não me apresentou lá no... eu não sou tão velho Cara, assim. mas na verdade, assim, ó, isso é um dos pontos que eu tenho muita gratidão por ti, né? Por ter essa percepção de que
o crente ele erra, e quando ele erra, ele simplesmente pode pedir perdão e retomar dali e seguir a vida, né? Foi naquele momento lá que eu estava com a minha esposa, é a minha primeira namorada, né? E eu tenho muita, eu gosto muito de falar isso, né? De que ela foi minha primeira namorada, só que a gente começou, a gente foi morar junto antes de casar, né? Num momento que eu estava lá desviado, desigrejado e tal, e a gente acabou fazendo aquilo que eu considerava, talvez, eu não chegava a estabelecer, que nem tu, né? 3 coisas não vou fazer e tal, mas eu caí num negócio que eu achava que eu não ia cair, né? E aí Sim. acabei indo morar com ela e tal, e ela, nós acabamos engravidando, né? Um termo hoje, que os dois engravidam, e aí eu fiquei com muita não sei se vergonha, mas eu fiquei assim muito incomodado em continuar indo na igreja nessa situação. E aí tu disse para mim assim, mas o Daniel, qual é o problema, cara, de tu pegar agora vocês dois e ali no cartório assinar um papel e dizer assim, ó, casamos, estamos Cara, casados. eu tenho esse dia na minha mente, foi na esquina do Banrisul, na subida da José Loureiro, lá em Gravataí, lá. Fazia um bom tempo que a gente não se via, né? E aí eu te É, encontrei, e aí a gente começou a bater papo e dar risada, lembrar de algumas coisas, aí perguntei da igreja, tu falou, ah, tô afastado e tal, aí tu contou a é, situação e eu disse é, exatamente isso. exatamente. E Ah, assim, ó, e isso ainda ali, te falei, ainda te falei o valor ainda. Ô, cara, tu pode, é é 60 exato, pila, filho. aham, Pega aham, 60, vai ali, paga, tá com documento, ninguém mais pode te acusar de nada, acabou, velho. Vai ali. E deixa, tu arregalou ah, com o pai mesmo, né, mano? E a gente se aham. despediu. E eu acho que na semana seguinte aí tu me convidou para ser o teu Dindo, velho. É, é. E aquilo ali Foi foi assim, sensacional. ó, foi muito, cara, assim, ó, foi muito marcante na nossa vida, né? Da minha vida, da Mel, assim, naquele começo de família, né? O Samuca já estava vindo, mas então daí veio a história do Dindo. E na verdade, assim, ó, a história do Dindo, ela firmou mesmo lá na Lear, né? Te lembra? Na Lá empresa na lá Lear da que a gente empresa lá do trabalhando sistema. junto. A gente trabalhando junto. A gente trabalhando junto que ficou lá. Ah, o Dindo. Daí tu era o Dindo, né? Todo mundo lá. Ô Dindo, pô, Dindo, ô Dindo, vamos lá, Dindo. E aí a gente tava junto. Tu me apresentou para a galera, né, para a equipe lá, tu me apresentou, Sim, o Clayton, né? Eu não era chamado pelo primeiro nome, era o segundo, Clayton. Né, hoje eu sou o João, mas era o é, Clayton, é meu padrinho de casamento. Aí eu me lembro que um cara ficou e disse, ah, então é o Dindo. Aí pronto, o meu apelido virou Dindo é, dentro da empresa lá, né? Ah, o Dindo, o exatamente, Dindo. exatamente. E, O e tem uma Dindo. questão muito engraçada também na sequência disso, foi que tu saiu da Lear, né? Da empresa Lear lá, da General Motors, e tu foi para a Pirelli, tu lembra? Sim, sim. Cara, eu tinha um sentimento. Cara, porque na realidade eu não conseguia trabalhar em toda a linha de montagem, eu só conseguia fazer um lado, eu não conseguia fazer o outro, eu tinha dificuldade. Então, tu ficava uma hora em cada posto, né? É, é. E tu era um cara que me apoiava, né, cara? Tava ali sempre, não, tu vai conseguir, Gustavo. Cara, no momento que tu, eu acho que eu trabalhei junto contigo lá, eu acho que um mês e meio, tu saiu da Lear e foi para Pirelli. Cara, tu saiu num dia, no outro dia eu pedi demissão. Não consegui ficar lá, velho. Que era muito pressão. O rapaz na época lá, É, que era o líder, era muita pressão. E tu era um cara que me dava um apoio. E eu não tava curtindo muito. Eu tava lá mais é porque tu tava lá comigo. Quando tu saiu e foi pra Pirelli, eu disse, ah, pedi demissão, velho. E até as, como é que já é, as era. férias, e até aquele período Férias de férias que coletivas? eles... Isso. Um dia É. antes de sair as férias coletivas, eu, ó, pessoal, tô indo embora, peguei, mudei a roupa e zarpei, deitei o belo. Não, tu é louco, vai entrar Tchau as e férias benção. coletivas? Ah, fui embora lá porque tu não tava mais junto, mano. E aí eu fui embora. É, mas Foi o que essa é a história do aconteceu. Dindo, né, cara? É, essa é Maravilha. o pessoal que tava cobrando, tava pedindo, então essa é a questão do Ô, meu, Dino, pra ti, padrinho. isso assim, ó, apesar, além de tudo aquilo que é divertido na história, fica um negócio muito importante assim, ó. Às vezes algo simples que tu fala para uma pessoa impacta a vida dela durante o restante da vida toda, cara. Isso é fundamental a gente entender isso.
que tu não precisa ser um sábio, um letrado, uma pessoa super estudada para causar impacto na vida das pessoas. Tu simplesmente pode falar em poucas palavras uma verdade que vai mudar tudo. Cara, mudou tudo. Voltei para a igreja. Depois do casamento no civil, fui fazer o casamento no religioso lá. Meu pastor me apoiou lá na luterana ainda, né? Sim. E tudo tri. A gente fez uma festa, lembra a festa de casamento na casa do pai aqui? Todo mundo faceiro pra caramba e tal. Tava tri pra Cara, caramba. muito legal, foi muito Claro. divertido, foi um E tudo evento começou sensacional. num encontro casual ali, numa palavra simples mas que mudou tudo, né? É. E é isso Show aí. da Então, o bola. pessoal está sabendo aí a história do meu apelido de Dindo, né? Até hoje, cara, se eu for em Gravataí encontrar um daqueles caras lá que trabalhavam com nós, o meu apelido ficou de Dindo. Certo, certo, certo. Mas quem trabalha em firma assim, a gente não sabe o nome das pessoas, a gente só sabe o apelido, né? Tu tinha um apelido também, como é que era o teu apelido que eles tinham? Tu Eles tinha me que chamavam eles de te chamavam Bill. É o Bill. Bill, O Bill Bill. Gates, por causa do Bill Gates, Eu né? era parecido com Bill Gates. Sabe, sei lá, não tinha rede social, as pessoas não viam muito bem as fotos, eu acho. As fotos do Bill Gates. Sensacional, cara. Maravilha, Então, cara, maravilha. eu queria te agradecer a tua participação aqui, foi sensacional, a primeira Cara, parte eu que agradeço. também. E então já está confirmada na primeira segunda-feira de julho, tá? Caso dê um problema, sempre quando dá problema na segunda-feira, dá problema com a internet, alguma coisa, eu sempre faço na quinta. Então tá marcado já sempre a segunda-feira de cada mês. Quando não dá, a gente faz na quinta, tá? E tu vê, tem bastante gente que curtindo aí com a gente aí. O pessoal Show da vai bola, show da bola. compartilhando. E é assim, cara, eu quero que tu adquira experiência aqui para te também poder ter a tua live e um dia eu ir para lá contar umas piadas, umas brincadeiras, a gente rir, falar de assunto Tamo sério. junto. E a gente poder, talvez, em algum momento, ajudar alguém que tá perdido, assim como tu me ajudou naquele dia lá. Tá Sim. fantástico, é isso aí. Zerou a vida, que nem o pessoal diz hoje, né? Zerou a vida. Zerou. Tá, Dani, obrigado então. Tá, Valeu. abraço para ti, né? Uma hora, a gente está planejando ir agora agosto ou setembro. A gente vai dar uma passada aí para o Gravataí, no Rio Grande do Sul, um fim de semana. Vamos E eu quero marcar. de tomar um Claro, café em tua casa, fato, fato. Uma janta aí, sei lá, qualquer coisa. tá? Então Tá? tá. Manda um abraço Cara, pra eu sempre Silene aí. vou contar com o Lucas aí, dá um abraço no Lucas aí, na Lesiana, né? São pessoas também que Claro, cara. marcaram muito a minha vida, né? Eu não sei se Não, se o Lucas ainda tá gordinho, se ele tá mais magrinho. cara, não, ele tá sempre em forma, né? Sempre em forma. Abraço, Lucas, se tu vê isso aí. Tamo junto. Beleza. Tá, Dani, um abraço para ti, para as crianças aí, porque estão tudo grande, mas para mim vão ser sempre criança, né? E um Claro, abraço da meu Mel. filho tá maior que eu, cara. Tá louco? É que nem eu aqui, o Davi também. Conheci o Davi pequenininho, gordinho, e agora o Davi tá do meu tamanho. Não, piazada Isso aí. isso é, no A frango gente tem muito a gente hormônio. vai ficando velho e vai diminuindo, né? Eles vão ficando Vai mais. colhendo, vai colhendo. Tá, Dani, obrigado. Abraço Valeu, e um mano. beijo. Fica na Isso paz. aí. Pessoal, acabei de conversar, então, a segunda parte. Aqui tem a primeira, daqui a pouco eu vou compartilhar lá no Facebook, lá na página, né? E também lá no YouTube, tá? Essas duas partes aí, uma conversa sensacional. E tá marcado aí, então. Daniel Schitz, toda primeira segunda-feira do mês, vai estar comigo aqui falando sobre assuntos, né? Sempre tendo a palavra de Deus como base, tá, pessoal? E eu queria reforçar aqui, pessoal, falei na primeira live aí, na primeira parte da live, quero falar então, você hoje, antes de dormir, vai fazer sua oração, seu agradecimento pelo dia, eu queria que você orasse pela Valéria, tá? Que ela é escritora do e-book, que eu já falei aqui na live, do câncer para a vida, tá? Ela está hospitalizada, né? Então eu vou estar compartilhando, tá? Novamente hoje na página lá do Metanoia e também no canal do YouTube, tá? Sobre a Valéria, o trabalho dela, esse livro, tá? E ela tá com esse problema, tá hospitalizada, a Karine, irmã dela aí, mandou um recado na primeira parte da live. Então eu vou pedir para você que você faça uma oração hoje, né? Pela vida dela, né?
e que venha tudo transcorrer da melhor maneira aí com ela, tá? Então eu queria agradecer também aí o Bora Curtir, tá? Deu Bolo Floripa, Rock Rádio Brasil e Dog do Batata, tá? Se você quiser conhecer esses trabalhos aí, eu vou estar também disponibilizando os links, né? Os links lá no canal do Metanoia e também na página do Metanoia no Facebook e no Instagram, tá? E também até lá no Telegram tem um Metanoia lá. Tá, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês até agora aí comigo na live, né? Na primeira e na segunda parte. E é isso aí, um beijo no coração de todos, Deus abençoe, né? Paz de Cristo Jesus para todos. Beijo no coração.